Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós vimos na primeira parte que o Ernesto Fantini e a Evelina vieram num grupo, né, para reencontrar os seus parentes. E nós paramos aqui na primeira parte, a Evelina chocada ali, chorando, vendo o Caio com a nova mulher. A hora que ela viu o colar na nova mulher, o colar que ela havia ganhado de noivado, ela se põe a chorar. Foi onde nós paramos aqui, né? E mais, reconhecendo o fio de pérolas que lhe fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo, enfeitando o colo da rival, chorou irritada. Evelina, no entanto, embora trouxesse os pensamentos conflagrados, não mais lograva desfazer-se da sutil vinculação com ensinamentos da cidade espiritual que passara a se lhe erguer em residência. Por isso mesmo, percebia-se-lhe analisada no aproveitamento das lições que aprendera ao contato de Ribas e de outros amigos da vida maior. Lembrou-se de Túlio, a quem tão repetidamente ensinara o desapego afetivo, e admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade, talvez muito piores que as dele. Então aí a gente vê como é fácil ensinar, como é fácil falar. Ela estava há 2 anos ensinando ao Túlio Mancini a perdoar, a se desligar, a ter um outro pensamento em relação ao Caio e outro pensamento em relação a ela, porque o Túlio a queria como mulher, queria ela como ela era quando eles eram noivos, e as coisas mudaram, ela se casou, ela era uma pessoa diferente, era isso que ela estava mostrando para o Túlio, e ela ali não se viu, né, de frente com a mesma situação, e se viu ainda pior do que o Túlio, porque ela queria que o marido, o ex-marido, né, porque eles estavam separados ali pela morte, e o ex-marido estivesse ali choroso pensando nela, exatamente como o Túlio queria que ela tivesse, ainda como se fosse a noiva dele. Ela queria que o Caio estivesse como o marido do começo do casamento, nem o marido que era na época que ela estava doente. Então ela viu o quanto ela foi egoísta, quanto o orgulho dela, o egoísmo dela estava ali exacerbado, e que ela estava se comportando pior do que o Túlio Mancini. Ela tinha que lembrar de tudo que ela ensinou para o Mancini, que aquilo tinha que ser um aprendizado para ela também. É fácil ensinar. Na hora da gente provar é que as coisas se modificam. Recorreu à prece, então ela viu ali na situação que ela estava, recorreu à prece, diligenciou humilhar-se, lutou contra si próprio, concluindo que Caio desfrutava o direito de ser feliz como desejasse. Então, através da prece, lembrando os ensinamentos do Ribas e principalmente lembrando tudo que ela ensinou para o Túlio Serpa, que ela ali viu que ela estava ensinando para o Túlio algo que ela mesma não havia aprendido. Ali ela tem que provar, e tem que realmente provar para ela que ela aprendeu tudo que ela ensinou para o rapaz. Então ali em prece, caiu em si e percebeu o direito que o Caio tem de seguir a vida dele como ele desejasse. A vida é dele. Aos poucos, muito aos poucos, conseguiu acalmar-se de algum modo e começou a escutar o diálogo que se desdobrava ativo rente a ela. Aí nós vamos ver aqui as palavras, né? Vamos ver a palavra do Caio. Você, Vera, blasonava o advogado, risonho, achou em mim um homem pacato e sincero, deve orgulhar-se disso. E como explica você o caso daquela dama indesejável no escritório? Falou a nova companheira, né? Não me venha com ciúmes. Um causídico não seleciona clientes à porta. Sou um homem do povo e não posso negar-me.
Então vemos aqui pelo diálogo, pela situação, que o Caio Serpa continua o mesmo. Vemos aqui que essa nova mulher está passando pelos mesmos problemas que passava a Evelina. Quer dizer que não tenho direito de zelar por nossas relações? Quem falou isso? O telefonema que recebi dessa lambisgoia me deixou arrasada. O que ela me disse de você? Se dermos atenção a tudo que se comenta a nosso respeito, a vida seria impraticável. Mas eu não estou aguentando mais. Ora, aguentando o quê? A jovem que Serpa designava por Vera caiu em pranto. Ele atraiu-a de encontro ao peito, sobre os olhos espantados de Evelina, e sussurrou-lhe aos ouvidos, depois de beijá-la várias vezes na face. Tolinha, a felicidade não é flor que se adube com lágrimas. Anime-se, sou seu e você é minha. E daí? Se ao menos estivéssemos casados, se ao menos pudesse usar seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que infernizam a nossa vida. Bobagem! Você exagera tudo. Já disse que caso com você. Não sou homem sem palavra. Há quanto tempo espero? E há quanto tempo também eu aguardo solução ao problema de sua casa? Você não há de querer que eu viva carregando uma sogra louca. Minha mãe é uma infeliz, não podemos desampará-la. Já falei, meta essa velha no hospício, que ela já aproveitou a vida dela. Agora temos de viver a nossa. Hoje iremos ao Guarujá. Quero ver o negócio por mim mesmo. A jovem chorava copiosamente por resposta. Enquanto Serpa lhe acariciava os cabelos, tentando consolá-la, Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora. Olha a situação que ela estava. Arrastou-se para fora. Ela ainda estava melindrada, ela estava com o amor próprio ferido, ela estava com o orgulho dela ferido. Apesar da oração, ela ainda não conseguiu voltar a se centralizar, ela não conseguiu voltar a se manter, né, dentro do equilíbrio necessário para enfrentar as novas situações. Ela se arrastou para fora. Tinha sede da presença de Ernesto, ansiava retomar-lhe a companhia. Impossível demorar-se no lar que reconhecia haver perdido para sempre. Balda de autocrítica, à face da superexcitação de que se via possuída, tão logo se viu na rua, clamou pelo amigo em voz estentórica. Ela gritou pelo Ernesto. E quando Fantine repontou à frente, atirou-se-lhe nos braços, qual criança desarvorada. Ali, então, como criança, ela se jogou nos braços do Fantine. É uma amizade, um amor aflorando ali entre os dois. Nada é por acaso, nada é coincidência. Com certeza não é a primeira vez que eles têm esse sentimento. Vamos continuar assistindo. Ernesto, não suporto mais. O companheiro conduziu-a discretamente para um banco do pátio, compelindo-a a voltar caminho andado
e, sentando-se junto dele, escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora amarrotada fazia entre soluços. Fantine compadeceu-se, procurando olvidar as próprias apreensões. Então nós vemos ali a caridade, né, o carinho do Fantine. Então ele tirando as próprias preocupações dele, né, de como ele iria encontrar a casa dele, né, pondo de lado aquela ansiedade dele voltar também a ver a mulher e a filha, né, ele compadeceu-se dela, estava ali preocupado com ela, querendo auxiliá-la. Não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências vividas por ambos em comum converteram para ela num amigo incondicional. Então ele tinha ali uma amizade, um amor incondicional para com ela. Ouvindo-a, compartia-lhe a dor, tomava-lhe o partido, esquecia-se, enternecido, esforçou-se por asserená-la, expondo conselheirial. Então ele esquecia-se dele, né? E ali, tentando acalmá-la, ele se portou ali como um conselheiro e falou: justo que assim seja, Evelina. Caio é jovem. Você e ele não formavam um casal de velhos, como me acontece com Elisa. Então ele está chamando ela à razão. Ele ficou viúvo muito jovem. Ele tem o direito, né, de continuar a vida dele. E está colocando ali, você não é um casal como eu e a Elisa, mais antigos, com anos e anos de estrada juntos, né? Onde é mais comum na viuvez se manter ali guardando a memória do cônjuge que partiu. Ele continua: admito que ele terá um lugar no coração particularmente reservado para você, mas de certo experimenta as necessidades do homem comum. Então colocando para ela, é lógico que ele deve ter um lugar no coração ali para você, mas ele é um homem, é novo, ele precisa continuar a vida dele. Mas a moça que está com ele é a mesma Vera que lhe escrevi os bilhetes de meu conhecimento. A mesma. Isso mostra que ele era infiel antes de nossa separação e prossegue infiel até hoje. Ou seja, o que ela está dizendo para o Fantine? Caio Serpa não mudou nada, continua o mesmo. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Inocente, ingênuo, aquele ou aquela que diz: comigo vai ser diferente, eu vou mudar fulano, eu vou mudar fulana. Não, ninguém muda ninguém, nós só mudamos a nós mesmos. As pessoas mudam quando elas querem. Faz parte da nossa reforma íntima, faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, a vontade de se modificar. E essa vontade é nossa, criada por nós, através do estudo, através da oração, através do autoconhecimento. Ninguém faz isso por ninguém. Ernesto, afagando-lhe a cabeça num gesto paternal: tenho pensado. Não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados, e estes nos ampararam e esclareceram, a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo? Perdão. Então Fantine, com a espiritualidade dele ali mais esclarecida, né, com a visão dele mais aberta, ele está dizendo ali para ela: não recebemos tantos ensinamentos, tantas aulas sobre casamento, sobre amor, né, sobre amor incondicional, sobre relacionamentos. E isso não foi à toa.
Os nossos mentores não se insistiram tanto nisso porque eles estavam nos preparando para esse momento, e a gente tem que estar preparado para as mudanças, a gente tem que ter um outro olhar para tudo que está acontecendo. Perdão. É isso que o Fantini está colocando para ela. O Fantini, que apesar de ateu, tem uma espiritualidade, um esclarecimento muito maior que ela, né? Ele está ali analisando o quanto aquela situação não é de aprendizado e qual é a atitude que eles têm que ter, né? Então é o que ele está colocando aqui. Que teremos feito da existência no mundo um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? O que nós aprendemos? O que nós vivenciamos? O que nós vivenciamos no mundo? O que nós vivenciamos no plano espiritual? O que nós aprendemos conosco, mantivemos conosco das ensinações, dos ensinamentos, dos ensinamentos que o Ribas e o plano espiritual nos deram. A voz dele estava encharcada de pranto íntimo, porque a pergunta era para ele também. Ele estava se autoanalisando, tanto colocando para ela, mas para ele mesmo ali, né? Que situação será que será dele? O que ele também tem que aprender? Como é que ele vai encontrar as coisas, né? A voz dele estava encharcada de pranto íntimo. Teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de enfeite? O teu amor é de posse? Você quer um objeto para pôr ali na estante, enchendo de pó, para você olhar e dizer, olha como ele me ama, olha como ele me adora. Isso é egoísmo puro, isso não é amor. Isso é vaidade ao extremo, querendo uma pessoa ali jogada aos seus pés para alimentar a sua vaidade. Isso não tem o menor sentido. Falamos tanto em devotamento quando jungidos ao corpo terrestre. Não será, depois da morte, o tempo mais propício à demonstração de nossas juras? Então, se juramos tanto devotamento, amor incondicional, e é o que ele coloca, não será, pois, o tempo, depois do desencarne, né, o tempo no plano espiritual, onde vai se provar esse amor incondicional e vai se provar esse devotamento, é o que ele está perguntando aqui. Não haverá chegado o instante em que Serpa mais necessita de consideração e carinho? Será que ele não precisa mais agora de amor e de carinho de uma irmã que o ama incondicionalmente, como ele é verdadeiramente um irmão de jornada? Todos nós representamos o papel de filha, de mãe, de esposa, de avó, mas na verdade todos nós somos irmãos fraternos na jornada do aprendizado. Uma hora somos mãe, aqui no papel, né, no teatro da vida, depois nós somos esposa daquele que fomos mãe ontem, dali a pouco nós vamos ser neta daquele com o qual nós fomos mãe ou fomos esposa. É um teatro onde nós vamos mudando os papéis, mas o verdadeiro de tudo isso é que somos todos irmãos em Deus. Ele é nosso Pai e somos todos irmãos. Formamos uma grande irmandade. E é isso que nós temos que entender. É uma grande irmandade, e as uniões no plano terrestre não são assim ao Deus dará, não existe acaso, não existe coincidência. Estamos todos nós estamos todos nós ligados em rede. Estamos todos conectados uns com os outros. As nossas histórias se interseccionam uma nas outras. Todos nós temos situações e pontos um com os outros. Não existe acaso, não existe coincidência em nenhum dos nossos reencontros, porque não existe encontro, são reencontros que temos no trabalho, no centro, na rua, no clube, na igreja, na família. São sempre reencontros para acertarmos as nossas arestas. Não tanto pelas palavras,
mas pelo tom em que foram ditas, viu-se a moça inclinada à piedade. Não tanto pelas palavras, mas pelo sentimento, pela energia que o Fantini emanou para ela. Porque as nossas palavras têm sentimentos, nossos sentimentos são fruto das nossas emoções e do nosso pensamento, e elas são carregadas de energia. Quando nós emitimos uma palavra que são frutos do nosso pensamento e do nosso sentimento, elas vão carregadas de energia. Então ela sentiu aquela energia que o Fantini mandou para ela, e esta energia fez com que ela se inclinasse à piedade ali para com o Caio Serpa. Na tela da imaginação, começou a julgar o marido sob novo prisma. Caio era um homem jovem e os desígnios do Senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico. De que modo reclamar-lhe um roteiro de austeridade afetiva para o qual se achava ainda tão longe? Estivera reclusa no mundo espiritual por 2 anos sem revê-lo sequer. Como criticar-lhe a conduta? E por que hostilizar a menina que o seguia? Não lhe vir as lágrimas de sofrimento enregistrando os sarcasmos do esposo irrefletido e volúvel? Acaso não conseguia enxergá-la ocupando o lugar junto dele, recolhendo-lhe a dedicação incompleta e herdando as aflições que ela própria atravessara? Ou seja, olhar para aquela irmã que está sofrendo o que ela sofreu com o Caio Serpa, que está ali chorando onde ela também chorou. Ela está ali ocupando o mesmo lugar que ela ocupava antes, de sofrimento e de choro, com as traições, né, com a inconsequência daquele coração volúvel de criança inconsequente do Caio, né? Ela estava ali chorando no mesmo lugar onde ela, Evelina, chorou antes de desencarnar, e pelos mesmos motivos, né? Fantini desfez a pausa e arrancou-a da ligeira elucubração, justificando o sensato. Evocando as lições de Ribas, concluo de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você à excursão corrente para que você aprenda a perdoar. E quem sabe, talvez que essa moça, vamos ver as reticências dele aqui. Talvez o quê? Objetou Evelina ante as desmaiadas reticências. Talvez que essa moça seja a pessoa a quem você deva implorar a graça de ser nova mãe para Túlio. Olha como o Fantini está enxergando longe, como ele está tentando entender todos os ensinamentos que eles receberam. Por quê? Porque o Túlio foi assassinado pelo Caio Serpa. Então o Túlio tem que voltar junto ao Serpa para que ambos, através do amor, o Túlio perdoe o Caio e o Caio se ressarça do crime que ele cometeu. E a única forma disso acontecer é com amor. E não existe outra forma melhor do que o Túlio Mancini vir como filho do Caio Serpa. Olha como o Fantini está enxergando os ensinamentos, as lições que ele aprendeu, ele está enxergando lá longe. Eu vou repetir. Talvez que essa moça seja a pessoa a quem deva implorar a graça de ser nova mãe para Túlio. Temos estudado temas complexos de paixão e reequilíbrio, culpa e reencarnação, induzindo-nos a pensar e pensar. Por outro lado, Ribas mostrou-nos as necessidades de Mancini, sem oferecer-nos quaisquer sugestões. Então ele mostrou o problema e as necessidades do Túlio Mancini, mas não deu nenhuma sugestão. No entanto, sabemos que o rapaz
está por nossa conta, na presente fase de reajuste, depois de haver perdido o corpo físico pelo tiro de serpa. Ou seja, eles são responsáveis, principalmente a Evelina é responsável pelo auxílio ao Túlio para que ele possa crescer. Vamos lembrar que a Evelina também foi inconsequente com o Túlio Mancini, oferecendo amor, dizendo a ele que se casaria com ele, já sendo enamorada e já também ali flertando com o Caio Serpa. Ela também foi inconsequente, ela também foi leviana, né? Então todos ali têm que reparar tudo o que fizeram. Não admite você que Caio deve restituir-lhe a experiência terrena com a devoção e a ternura de um pai? Olha ali ele mostrando para ela o caminho que eles têm para percorrer e qual é a solução para o Túlio e para o Caio. E que melhor ocasião encontrará você, além da de agora, para exercitar os ensinamentos de Jesus, amando aquela que considera inimiga e transformando-a em instrumento de auxílio a benefício do homem endividado que você ama? Que melhor ocasião para você mostrar o seu amor incondicional, porque aí você vai auxiliar ao Túlio Mancini, que você tem parcelas de responsabilidade. Você vai auxiliar essa moça a quem você tem tanta raiva, que você vai mostrar que verdadeiramente perdoou e olhá-la como filha, olhá-la como irmã, né? E consequentemente auxiliar o Caio Serpa, que ela diz que ama tanto, ajudando que ele desencarne já com o perispírito dele livre daquela mácula que ele causou no perispírito quando ele assassinou o Túlio. Então ela consegue num único trabalho resolver os problemas do Túlio, resolver os problemas do Caio e resolver os problemas dela com os três: Túlio, Caio e Vera. Olha só a solução que o Fantini está colocando ali, que coisa maravilhosa, e a espiritualidade que ele tem, né? Ele não tem ele não tem religião, mas a religiosidade que ele tem, né? Como ele mantém a religiosidade dele muito alta, né? A companheira compreendeu o alcance de semelhantes ponderações e caiu nos braços do amigo em copioso pranto, exclamando: ó Ernesto, ó Ernesto. Então ela se pôs a chorar, porque aí ela entendeu a situação e entendeu o quanto que ela tem que ter de renúncia, o quanto ela tem que ter de verdadeiro amor, o quanto ela tem que ter de domínio, de orgulho e de vaidade para se humilhar e implorar para aquela irmã para receber o Túlio como filho. Olha todo o aprendizado que está envolvendo essa lição. Então ela se pôs a chorar, porque ela viu que a situação dela ali exige muito dela. Ela tem que dar uma prova de aprendizado. Alguns instantes mais e um carro despontou da garagem conduzindo o casal. Sustando os soluços, Evelina informou ter ouvido que os dois se dirigiam ao Guarujá. Enquanto o moço causítico, o advogado, deixava a direção do veículo para atender ao fechamento da casa, Fantini contemplou-lhe a jovem parceira e fez-se lívido. Então a gente vê ali que ele procura olhar para ver quem que é a nova mulher do Caio e ele fica lívido, ele perde completamente a cor. Então, mais profundamente chocado. Então, mais profundamente chocado, talvez, que a senhora Serpa, gaguejou arrasado de angústia. Evelina, escute, esta moça é Vera Celina, minha filha. Olha aquilo que nós estávamos vendo e falando. Não existe acaso,
Não existe coincidência, eles não estão ali juntos por acaso, eles não estão envolvidos ali por acaso, né? Estão todos no mesmo barco, estão todos enredados numa história muito mais antiga do que desta encarnação e estão todos ali com a responsabilidade de se acertarem entre si e começarem a se ajudar mutuamente, encarnados e desencarnados. Aí a gente vê a sabedoria do Pai, a misericórdia do Pai, o infinito amor dele, colocando as pessoas ali para estreitarem os seus laços, estreitarem o amor, para que depois elas, através do amor, comecem a consertar os problemas e as pedras que colocaram no caminho, passando a retirar juntas pedras que colocaram uma no caminho das outras. Como o amor do Pai é lindo e infinito e maravilhoso. Então vamos continuar estudando e aprender no próximo capítulo deste livro.